Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Emily Chaves, hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui rapidinho e ative o sininho. Toda semana a gente tem vídeos novos aqui e você ativando esse sininho, o YouTube vai te lembrar quando esse vídeo subir para chegar em tuas mãos. Curta nossos vídeos, compartilha com aquelas pessoas que o Senhor ministra no seu coração para receber essa mensagem. Se permita ser esse canal de transmissão de bênção na vida das outras pessoas. Vamos para o nosso vídeo? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e teve uma abençoada que mandou uma pergunta. E eu refletindo para responder essa pergunta, o Senhor ministrou a mensagem de hoje que a gente vai conversar. E para isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, o nosso manual de vida, que está lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. A gente vai ler até o versículo 33. E diz assim: E logo Jesus compeliu aos seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali, sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram-se dizendo: é um espírito? E gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A pergunta que me fizeram lá no Instagram foi: como vencer o medo? E na hora que eu estava pensando como responder essa pergunta, o Espírito Santo veio e me ministrou justamente esta passagem. A passagem que Pedro andou sobre as águas. Quando a gente vai lá no versículo 30, estava escrito assim: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Justamente a pergunta que me fizeram: como vencer o medo? Por que Pedro, nos versículos anteriores, falou? E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro pisou na água, ele andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas qual foi a condição que levou Pedro a afundar? Pedro, vendo que o vento era forte. Sabe como sabe como eu, sabe como você vai vencer o medo todos os dias em nossas vidas? Porque o medo vai aparecer, meus irmãos. Sempre o medo vai aparecer. E o medo de tudo não é ruim, porque o medo é uma proteção que nós temos em decorrência de algumas situações. Só que o medo em excesso vai te paralisar. O medo em excesso vai fazer você simplesmente não andar mais. Pedro, ele não andou mais. O medo paralisou Pedro. Ele parou de andar. E por que ele parou de andar em decorrência desse medo? O que o medo faz com você para te fazer paralisar? É quando a gente para de olhar para o alvo correto e começa a olhar para a nossa
situação, para a nossa circunstância, para o lugar que nós estamos. Pedro tirou os olhos de Cristo e olhou para a tempestade. E o que o medo fez? Paralisou a vida de Pedro naquele momento. Como que eu vou vencer o medo? Como que você vai vencer o medo todos os dias em nossas vidas? Nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para as coisas que estão à nossa volta. Nós precisamos intensificar e aumentar a nossa fé. A fé é o segredo para a gente vencer o medo. Se Pedro não tivesse tirado os olhos do alvo correto, que é Cristo, o Senhor me chamou para andar sobre as águas. Eu tenho fé que eu vou fazer isso. Se ele não tivesse tirado essa fé do momento, se ele não tivesse tirado o olhar, o foco de Cristo, ele não teria afundado. Mas a palavra falou comigo e com você, o que Pedro teve? Medo. O medo paralisou Pedro naquele momento. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Ó, pequena fé, por que tu duvidastes? A fé, lá em Hebreus 11:1, fala que é a certeza das coisas que nós não vemos. A gente tem que dar um basta nesse medo que nos paralisa. Chega de viver uma vida natural. Porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. É um Deus que te convida a andar sobre as águas. Mas sabe por que você não anda sobre as águas? Porque você tem pouca fé. Porque você duvida do poder de Deus. Você quer viver nessa vidinha natural, nessa vidinha medíocre. Medíocre no sentido de estar na média. De fazer a mesma coisa, de acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, voltar, trabalhar. Não! Deus te chamou para viver do sobrenatural. Viver experiências extraordinárias. As bênçãos do Senhor já estão liberadas para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que aqui tem inúmeras promessas para a minha vida e para a sua vida. E por que algumas pessoas acessam essas promessas e outras não? Por que às vezes a pessoa que mora do lado da sua casa está vivendo o sobrenatural e você não? Porque você está deixando o medo te paralisar. Você está com pouca fé. Chega de viver uma vida natural. Nós temos um Deus sobrenatural e é essa vida que Ele quer nos oferecer. Eu quero liberar uma outra chave na sua vida, a partir do medo. Toda vez que você estiver diante de uma situação para você tomar uma decisão importante, e vier este medo para te paralisar, você vai entregar nas mãos do Senhor. E se o medo vier falando que você não consegue, meu irmão, minha irmã, é porque você realmente não consegue sozinha. Porque é tão sobrenatural que é o Senhor quem vai fazer na sua vida. Se hoje eu vivo experiências sobrenaturais, não é porque a minha força, a minha capacidade me colocou aqui e me colocou nessas situações. É porque eu me entreguei completamente nas mãos daquele que faz o sobrenatural. E como que a gente se coloca, como que a gente se entrega? Tendo fé nele. Não tire os seus olhos do alvo correto. O Pedro afundou porque ele tirou os olhos de Cristo e olhou para a tempestade. Sempre vamos enfrentar a tempestade em nossas vidas. E a gente tirar o nosso olhar de Cristo, a gente tirar o nosso olhar do alvo e olhar e falar, nossa, mas olha a minha conta bancária, nossa, mas olha a minha vida, nossa, mas olha meu casamento, nossa, olha essa situação. Chega! Nós não podemos olhar para nossas circunstâncias, as circunstâncias que estamos vivendo, para a política, se o mundo está assim, se o mundo está assado. O Deus que eu sirvo é um Deus que me faz viver o sobrenatural. E se você não está acessando o sobrenatural, minha irmã, meu irmão, é porque você está com pouca fé. Por que duvidastes do poder de Deus na sua vida?
Por que está duvidando se o Senhor está te falando algumas coisas no seu ouvido para você ir e fazer? E você fala, não, Senhor, eu não vou. A partir daqui eu não vou andar, eu não vou falar isso com fulano, eu não vou fazer isso, eu não posso, eu não consigo. Realmente você não consegue, realmente você não pode. Mas é o poder de Deus na sua vida que vai te fazer conseguir. É o poder de Deus na sua vida que vai fazer você andar sobre as águas. Você acha que Pedro ia conseguir andar sobre as águas? Lógico que não. Por isso ele afundou. Mas o Senhor foi lá e pegou. Então, mesmo diante da tua pouca fé, se você se entregar novamente, Pai, me perdoe pela essa pouca fé. Mas eu preciso do Senhor para fazer tudo novo. O Senhor vai lá e vai pegar na tua mão. Vai te pegar do fundo, assim como falou aqui na palavra. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou. E levou de volta para o barco. Então, mesmo diante da tua pouca fé, se entregue em oração ao Senhor, falando, Pai, me perdoe por esta pouca fé, mas eu preciso do Senhor. Eu não vou deixar esse medo me paralisar, porque eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para a política, eu não vou olhar para o que o noticiário está dizendo, eu não vou olhar para o que a internet está dizendo. Eu vou olhar para o Senhor, e o Senhor tem promessas para a minha vida sobrenaturais, e é isso que eu vou viver. Eu não vou olhar para o que as pessoas estão dizendo para mim, as palavras que fizeram, que proferiram sobre a minha vida, o que fizeram comigo, o que fizeram no passado, o que estão fazendo hoje, o que estão falando hoje. Eu vou continuar firmando meu olhar, firmando meu alvo, meu foco em Cristo, no Senhor, porque é Ele quem vai fazer a partir da minha vida. O Pedro só andou sobre as águas porque o Senhor liberou isso na vida dele. Assim como você vai viver o sobrenatural do Senhor, porque é Ele quem vai liberar e capacitar você para viver e fazer coisas sobrenaturais. E tudo isso só vai depender da tua fé. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu coração, assim como fez no meu. Ao responder aquela mensagem lá no Instagram, aquela pergunta, como vencer o medo? O Senhor me levou lá naquele barco e falou, por que Pedro teve medo? Porque ele teve pouca fé. Quer viver o sobrenatural, minha filha? Enfrente seu medo. Não tire os olhos de mim. Continue com fé no que eu falo, no que eu faço, porque as minhas palavras são eternas e o que eu tenho para você é muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então não tire os olhos de mim, filha. Não tire os olhos dele, abençoada. Abençoado. Porque ele vai fazer grandes coisas na sua vida a partir da tua fé. Encaminhe esse vídeo para um número maior de pessoas, aquelas pessoas que o Senhor está colocando no seu coração aí. Se permita ser esse canal de transmissão de bênção na vida dos outros. E eu te espero no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.